A paz do Senhor, boa noite, meu irmão, minha irmã. Mais uma quarta-feira que a gente pode se reunir aqui no nosso canal do YouTube para continuar aprendendo com a palavra do Senhor, para continuar aprendendo com as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Que mais uma vez nessa noite eu e você possamos ouvir a mensagem que será trazida, a aula que será dada pelo pastor Helder Carantino, e que as palavras de Jesus possam fazer efeito no nosso coração. Uma boa aula para você e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Nas noites de quarta-feira nós estamos estudando o Sermão do Monte. E hoje nós iremos estudar Mateus capítulo 5, dos versos 27 ao verso 32, que trata do adultério. O Sermão do Monte ensinando acerca do que diz a palavra de Deus, do que diz a lei de Deus acerca desse tema do adultério. Ele vai comentar, inclusive, o mandamento da lei de Deus no Decálogo, dos 10 mandamentos, na lei que se encontra no Antigo Testamento. E Jesus, ao comentar o mandamento, ele vai explicar esse mandamento agora à luz do cristianismo, a visão de Cristo, que era a visão do Antigo Testamento. A compreensão era errada, não pelo Antigo Testamento, não pela lei do Antigo Testamento, mas pelas pessoas que interpretaram a lei do Antigo Testamento errada. E no caso aqui, os escribas e fariseus. Então, Mateus capítulo 5, de 27 a 32, diz o seguinte: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, arranca, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então nós estamos na terceira parte do Sermão do Monte. É importante você lembrar que o Sermão do Monte é dividido em 7 sessões, ou 7 partes, como queira. A primeira parte, que vai do versículo 3, Mateus capítulo 5, versículo 3 até o versículo 12, que trata do caráter do cristão. O cristão tem que ter este caráter. E este caráter é seguido das bem-aventuranças. Bem-aventurado você que é assim, que é assim, que é assim. Que é humilde, que é puro de coração, que chora pelos seus pecados, como nós vimos aqui. Então, trata do caráter do cristão. Essa é a primeira sessão, a primeira parte. A segunda parte, que vai dos versos 13 até o versículo 16, trata da influência do cristão. Como o cristão deve influenciar este mundo. E ele usa 2 metáforas. O cristão é o sal da terra e luz do mundo. Nós estamos aqui para impedir que esse mundo apodreça rapidamente. Se os cristãos deixarem de pregar o Evangelho, se os cristãos deixarem de falar do Evangelho de Cristo, que é a verdade, se os cristãos deixarem de pregar que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é infalível, inerrante, que a Bíblia não precisa de atualização, quem precisa atualizar com Deus e em Deus são esses pastores e não a Bíblia. A Bíblia, ela é inerrante, infalível. É a palavra de Deus. Se deixarmos de pregar isso, esse mundo vai apodrecer muito rápido.
Porque o que detém a putrefação deste mundo são os cristãos, que são o sal da terra e a luz do mundo. O verdadeiro cristão, a sua influência impede esse mundo de apodrecer rapidamente. Se os cristãos deixam de ser sal, se o sal se torna insípido, como Cristo falou, aí para nada mais presta. Nem o mundo e não o cristão insípido, entre aspas. Dos versos 17 em diante até o 48, ele vai tratar da justiça do cristão. E ao tratar da justiça do cristão, ele vai tratar de vários temas difíceis. Não é tão simples assim essa parte. Difíceis de explicar em alguns momentos. Difíceis principalmente de aceitar por algumas pessoas. E difícil de viver, acima de tudo. Mas dos versos 17 até o 48 está inclusa a terceira parte do Sermão do Monte, que vai tratar da justiça do cristão. Logo de cara, ele chega avisando que ele não veio abolir a lei. Não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Então ele diz, eu cumpri a lei. E ao dizer isso, e veja as dificuldades que surgem no texto. Ele está dizendo o seguinte, ninguém cumpriu antes de mim. Nenhum dos profetas, nem Moisés, nem os homens mais santos de Deus, a quem Deus deu a revelação, cumpriu a lei de Deus. E nem irá cumprir depois de mim. Porque antes de mim, tendo uma compreensão errada do Antigo Testamento, vocês já não conseguiam cumprir. Vendo a lei como vocês viam, enxergando a lei como vocês enxergavam, já ninguém tinha cumprido. Imagina daqui em diante. Quando eu estou explicando que a lei diz é isso, que a lei explica isso, é muito mais do que vocês estão pregando. Então não se viveu a lei antes de mim e não vai se viver depois de mim. Antes de mim, alguns achavam que vivia, mas era tudo mentira, tudo sofisma. E depois de mim, com a minha explicação acerca da lei, aí que você vai perceber que é impossível um ser humano pecador viver a lei. Só pode viver a lei, cumprir a lei integralmente se for uma pessoa santa e sem pecado. Santa no sentido de totalmente separada do mundo para o uso de Deus. De uma pessoa que não tem a contaminação do pecado, a tendência para o pecado interior. E aí, meu querido, só Jesus realmente pôde cumprir e cumpriu a lei de Deus. Então Jesus, ao mostrar isso, logo no seu início, ele desmonta um sistema antigo, fechado. Um sistema que era tido como verdade por toda uma nação, por toda a nação judaica. Um sistema que mostrava que o ideal entre o homem e Deus era aquele sistema. O sistema que eu mostrei para vocês em algumas pregações anteriores, que tinha 200 e tantos não faça isso, e 300 e tantos faça isso. Melhor, ao contrário, né? 300 e tanto não faça isso e 200 e tanto faça isso. 518, se não me engano, leis, 516 leis. Ou seja, era uma relação de coisa que se a pessoa conseguisse gabaritar todos aqueles quesitos, já estava provado por Deus. E Jesus disse, de jeito nenhum, esse sistema está errado. Apesar de ser antigo, apesar de ser tido como verdade, apesar de vocês pregarem que é o ideal entre o homem e Deus, está errado. O relacionamento com Deus é um relacionamento legal, mas não é legalista. Ninguém consegue ir clicando aqui os itens que Deus exige e você cumprir todos eles para ser aceito por Deus. Ninguém. Só em você achar que pode cumprir a lei de Deus, você já está mostrando que não tem uma noção nem de quem Deus é, nem de quem você é. Nem da santidade de Deus e da pecaminosidade humana. Então Cristo desmonta esse sistema. E como eu falei para vocês, a justiça de Deus é um tema tão debatido, que criou-se uma matéria exclusiva. Existe uma matéria que é das mais difíceis, é chamada Teodiceia, que estuda a justiça de Deus em seus vários aspectos, principalmente em relação ao amor. É possível um Deus justo e ao mesmo tempo amoroso, um Deus que pune o pecado,
um Deus que condena ao inferno, um Deus que castiga e ao mesmo tempo ser um Deus amoroso, gracioso? E a resposta é sim. Deus condena, julga, pune aqueles que não se arrependem, porque Deus não pode condescender com o mal e com o pecado. Deus é alérgico ao pecado. Deus não pode fazer o que muitos pastores fazem, alargar o caminho para o céu, entre aspas. Deus nem alarga o caminho para o céu e nem estreita demais, que nem os fariseus fizeram. Não, tornando o caminho para o céu um fardo, ou o caminho para o céu uma avenida, sabe, extremamente larga, que todo mundo vai sem arrependimento, sem confissão de pecado, sem sentir o peso do pecado, sem precisar da graça da misericórdia de Deus. Nem é uma coisa, nem é outra, o que Cristo está mostrando aqui. E isso se vê na Teodiceia. Deus é justo em punir o pecado. E Deus é gracioso em perdoar nossos pecados. Porque Ele é o juiz e, ao mesmo tempo, o sacrifício que paga nossos pecados. Então Jesus está desmontando tudo isso, do versículo 17 a 48. Só para você entender, os fariseus restringiam os mandamentos. Os mandamentos da lei de Deus, que eram muito mais amplos, como eu mostrei na pregação passada, por exemplo, não matarás. A melhor tradução seria não assassinarás, como eu falei. Por quê? Porque é possível você tirar a vida de alguém em legítima defesa ou para preservar a vida. É por isso que Deus várias vezes ordenou ao próprio povo dele se preparar, se armar para se defender, por exemplo, como no caso dos amalequitas, quando eles saíram do Egito para a terra prometida. E os amalequitas, sem aviso, sem nenhuma provocação, simplesmente com maldade, vieram e atacaram os israelitas quando saíram do Egito. E ainda atacaram na retaguarda. Ainda atacaram as mulheres, os velhos, as velhinhas, os velhinhos, as crianças, as mães que ficavam lá para trás. E o que Deus disse? Se preparem para se defender. E na defesa da nação eles tiveram que guerrear e matar. Por quê? Porque nessas condições não é pecado. Pecado cometeu os amalequitas em atacar Israel injustamente, matando crianças, mulheres. Ali é que foi o pecado. Muito bem. Os fariseus, o que foi que eles fizeram? Pegaram os mandamentos da lei de Deus e alargaram. Não, quando ele diz não adulterará, significa você ser pego no ato. E se você for casado e a mulher for casada. Fora isso, não é adultério. Então, por isso que os homens casados, eles eram comum terem relações com prostitutas e não tinha problema nenhum. Ninguém era castigado, não era pecado, ia por tempo oferecer sacrifícios. Não tinha por quê? Porque não era adultério. Os fariseus alargaram os mandamentos. Agora, na lei de Deus, nós temos mandamentos e pouquíssimas que nós chamamos de permissões. Deixa eu explicar para você. Nós temos mandamentos na lei de Deus e nós temos algumas poucas permissões. De cabeça agora não me lembro quantas, mas tem pouquíssimas permissões. Aqui no Sermão do Monte ele vai tratar de 6 exemplos. Destes 6 exemplos, 4 são mandamentos e 2 são permissões. É claro que ele não tratou de toda a lei de Deus. Mas estes 6 exemplos que nós temos aqui é suficiente para nós interpretarmos toda a lei de Deus como Jesus interpretava, porque ele deu o significado correto. Dos 4 mandamentos que nós temos aqui, é o mandamento de não matar, de não adulterarás, que é a aula de hoje, de não fazer falso juramento e por aí vai. E as permissões são 2 que ele vai usar aqui no Sermão do Monte, embora seja mais da lei de Deus. Quais são as 2 permissões? É a permissão do divórcio e a permissão para a vingança. Então, há uma diferença entre mandamento e permissão. Mandamento é não faça isso. Permissão é só pode fazer isso se nessas condições, se acontecer isso, se acontecer isso, se acontecer isso. Deu para entender? Mandamentos e permissões. Jesus pegou 6 exemplos
E desses 6 exemplos nós podemos interpretar toda a lei de Deus, porque são bem mais do que isso, é claro. Mas dos mandamentos é: não faça isso, ou faça isso. Pode ser negativo, pode ser positivo, como nós vamos ver já já. E permissões é: faça isso dentro dessas coisas. Se por acaso acontecer isso, aí você pode fazer isso. Ele permite que você tome uma atitude, ele permite que você tome uma decisão dentro destas condições que nós vamos ver agora. Então, em resumo, os fariseus restringiam os mandamentos, ou seja, os mandamentos diziam uma coisa e eles iam diminuindo. Não é bem assim não, desculpe. E nas permissões, eles alargavam. Olha que coisa interessante. E olha que pecado terrível. É o que acontece hoje, né? É alargar o caminho para o céu, coisa que Cristo não fez, né? Os fariseus restringiam os mandamentos e alargavam as permissões da lei. Tornavam as exigências da lei menos exigentes e as permissões da lei mais permissivas. Então aquilo que ele permitia, eles alargavam para permitir para qualquer coisa, como nós vamos ver já já. E aquilo que Deus dizia, não faça, eles diminuíram. Não é bem assim, vai. Você conhece um mundo como esse? Estudiosos da Bíblia como esse, hoje em dia? Não está cheio aí, né, na internet, né? Muito bem. Jesus está dizendo que essa justiça do cristão, que excede em muito a dos escribas e fariseus, ela excede porque ela tem a compreensão correta da lei de Deus. E repito, ele vai mostrar isso nestes 6 exemplos, ou 6 antíteses que nós chamamos. O que são antíteses? Ele vai dizer o seguinte: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Agora, quando ele diz, ouvistes o que foi dito, e diz, eu, porém, vos digo, nessa antítese, é bom você lembrar que quem deu a lei no Antigo Testamento foi o próprio Jesus Cristo. Então, quem disse lá nos 10 mandamentos, não matarás, foi Jesus Cristo. E agora ele está explicando, alargando esse mandamento, enchendo o mandamento, plerose, o verbo plerose, encher, não porque precisava alguma coisa na lei. Não, a lei estava completa, a lei era perfeita. O que estava errado era a interpretação. Por isso que ele não está aqui combatendo a própria lei que ele deu, como se estivesse errada, como alguns pastores entendem. Ouviste o que foi dito, mas quem disse foi você, Jesus Cristo. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás. Então, ele não está combatendo a própria palavra dele, ele está combatendo as interpretações erradas, como eu mostrei nas pregações anteriores. Não vou repetir agora, porque eu gastaria muito tempo. Mas é só você ver a pregação anterior e a outra pregação que eu expliquei claramente isso. Ele está explicando a lei que os homens deturparam, não a lei que estivesse errada como Deus deu, porque Deus não falha. Muito bem. Destes 6 exemplos que eu falei, 4 são mandamentos, sendo 3 no negativo. Quais são eles? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso juramento. E uma no positivo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então 4 são mandamentos, sendo que os 3 são no negativo. Os 3 primeiros: não matarás, não matarás, não adulterarás, não dirás falso, não farás falso juramento. E o último é positivo: ama o teu próximo como a ti mesmo. E as outras 2 são permissões, como eu falei, que é o divórcio e da vingança. Então nós vamos ver essas 6 antíteses. Na pregação passada eu falei da primeira: não matarás. Agora nós iremos dar um passo para frente, iremos ver a segunda, que é do adultério. Na pregação passada, quando eu falei sobre o mandamento não matarás, eu esqueci de falar, ou de enfatizar, fica melhor dizendo, que as pessoas se tornam assassinas quando permite que a cólera, quando permite que a ira descontrolada, não a ira santa, a ira justa, mas a ira descontrolada, a ira egoísta, quando a cólera assassina já toma conta do seu coração, ali ele já é assassino diante de Deus, pela lei de Deus, não pela lei dos escribas e fariseus,
que julgava o ato. Não pela lei dos homens, que julga o ato, mas pela lei de Deus, que julga as intenções e propósitos do coração. Então, a primeira coisa que ele falou foi: esquive-se da cólera. Não matarás, ou não assassinarás, que fica melhor traduzido. Porque quando uma pessoa tira a vida da outra, antes ela matou aquela pessoa no seu coração, na sua mente. E a outra coisa que eu falei, que eu não enfatizei tanto, mas deveria ter enfatizado mais, é que existem duas formas de assassinos. Dois tipos de assassinatos, ou dois tipos de homicidas, ou dois tipos de assassinos. O assassino que odeia, que ira, que se enche de cólera e mata a pessoa no seu coração em primeiro lugar, antes de cometer o ato em si, o ato físico de matar, de tirar a vida de uma pessoa, por motivos ridículos, banais, por aí vai. Mas há um outro tipo de assassino que está na moda no mundo, que é o pior, na minha opinião, mas está muito na moda, que são os assassinos que matam as pessoas com as palavras. Por isso que ele falou na pregação passada: não chame, não trate a pessoa, não trate, não destrua a imagem da pessoa. Porque nós podemos matar as pessoas com as nossas palavras, meu irmão. Nós podemos destruir a imagem da pessoa com mentiras. Nós podemos transformar a pessoa em um monstro. É o que está acontecendo, por exemplo, nessa semana com o Rodrigo Constantino, o economista de direita, Rodrigo Conservador, Rodrigo Constantino. O que fizeram com ele? O rapaz foi expulso de todos os seus empregos. Fizeram uma campanha e tiraram todos os empregos, acusando-o de defender estuprador ou defender estupro. Coisa que é um absurdo, coisa que ele nunca falou, não fala, não é. O cara tem uma filha. Nunca. Mas as pessoas deturparam suas palavras, as pessoas destruíram a imagem dele. Houve uma campanha tremenda nos locais onde ele trabalha, e o coitado Rodrigo Constantino, que é uma voz lúcida nesse país de tolos, nesse país de pessoas que não pensam, que não raciocinam, uma voz honesta, sincera, está sendo silenciada, destruindo a imagem de uma pessoa. Sabe o que é isso para Deus? Assassinar. Porque nós podemos destruir, nós podemos matar as pessoas com nossas palavras, nós podemos destruir a imagem de uma pessoa com mentiras, nós podemos transformar a pessoa em um monstro, nós podemos começar o assassinato literal com mentiras. Se amanhã alguém encontra Rodrigo Constantino na rua e faz alguma coisa com ele, que Deus o livre, a pessoa que vai fazer isso vai fazer por causa dessa atitude, do assassinato da língua. E eu sei bem o que é isso, porque já passei por isso algumas vezes, viu? Então ele vai, na primeira parte, dizer para nós: esquivem-se da cólera, para não se tornar um assassino. Pela lei de Jesus Cristo, meu irmão, eu acho que dificilmente, eu acho melhor dizer o seguinte: pela lei de Jesus Cristo, não há ninguém, esquece apaga. Pela lei de Jesus Cristo, pela lei que ele está explicando, que Deus deu no Antigo Testamento, que Jesus mostra o verdadeiro sentido dela, não há ninguém nesse mundo que não seja assassino. Por essa explicação, eu posso dizer para você, com vergonha, mas com sinceridade, que eu já matei muitas pessoas pela explicação de Jesus Cristo. Já tive cólera e ódio de pessoas que eu desejei que morresse na minha vida. Mas não foi uma, duas, três, quatro, não foi muitas, viu? Então, pela lei de Jesus Cristo, olhando para mim, eu já não escaparia. E creio que ninguém escaparia, porque eu duvido que tenha alguém neste mundo, a não ser a pessoa, eu não vou dizer que talvez não tenha, mas eu acho impossível, sinceramente. E durante toda a sua vida não chegou a desejar que uma pessoa, talvez uma pessoa muito má, uma pessoa, sabe, que morresse. E ao fazer isso, achando que estava até tendo um pensamento bom, na realidade estava tendo um pensamento de assassino, outro assassino qualquer.
O segundo exemplo, do 27 ao 32 que eu acabei de ler, ele vai dizer: esquive-se agora da concupiscência. 27 a 32. Mateus 5, 27 a 32, não, 27 a 32. Esquive-se da concupiscência. Jesus vai corrigir de novo entendimentos errados acerca do mandamento. O mandamento é: não adulterarás. Os rabinos e os fariseus tinham restringido o mandamento de não adulterarás ao ato em si. Se você passar essa vida toda vendo pornografia, você passar essa vida toda desejando outras mulheres, outros homens, isso não seria pecado. A cobiça, mesmo estando inclusa no 10º mandamento, como se você for lá, não cobiçarás, Êxodo capítulo 20, não cobiçarás nem a casa do teu próximo, nem o animal do teu próximo, nem as fazendas do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, apesar de estar incluso lá. Em Êxodo capítulo 20, se você abrir lá em Êxodo capítulo 20 e você for ler, Êxodo capítulo 20, o 10º mandamento, versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, pode ser também o homem do teu próximo, da tua próxima, não do teu próximo, né? Nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Está incluso já no Antigo Testamento a questão da concupiscência, que é cobiça, é a mesma coisa. Concupiscência e cobiça são sinônimos, são a mesma coisa. Mas, na época de Jesus, isso não era pecado. Só era pecado o ato em si. E repito, entre um homem casado e uma mulher casada. Fora isso, não havia. Como havia poligamia, se acontecesse tal coisa, a pessoa podia resolver o problema se casando, arranjando mais uma esposa. Entendeu? Poligamia, que era aceita por muitas escolas rabinos, mas que Jesus também vai dizer que é errado a poligamia. Muito bem. Só que aqui está dizendo o seguinte: não é o ato em si que é pecado. Só em você cobiçar, só em você desejar, já é pecado. Do mesmo jeito que se no seu pensamento colérico, na sua palavra difamatória, mentirosa, destruindo a imagem das pessoas, destruindo a vida da pessoa com a sua língua, é assassinato. Do mesmo modo, o olhar concupiscente, a imaginação, o pensamento, que hoje está muito em moda, a chamada fantasias sexuais, para Deus, isso é adultério. A não ser que, claro, que você tenha esse pensamento com o seu esposo, com o seu esposo, aí tudo bem. Mas se não é, para Deus já é pecado. Isso vale, não está nessa parte, um pouco mais para frente, para as questões das fornicações. Solteiro também seria considerado para Deus pecado, já no pensamento. Então Jesus não está falando aqui das relações sexuais dentro do casamento, como eu falei aqui. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então não está falando da sua esposa, não. Porque ele está citando o mandamento, no versículo 27. Não adulterarás. Quando fala adulterar, você já sabe o que significa, né? É traição. Então ele não está falando das relações sexuais dentro do casamento. Dentro do casamento, meu filho, dentro de 4 paredes, você faça o que você quiser. É problema seu com sua esposa. É a vida do casal que não diz respeito a ninguém, nem aos filhos. Somente a eles dois e mais ninguém, nem a pastor, nem a igreja, nem nada. Dentro do casamento heterossexual, tem que falar isso hoje, né? A vida de vocês dentro de 4 paredes acabou. Agora, se ele não está falando das relações sexuais dentro do casamento, ele também não proíbe de olhar para o sexo oposto. Não é que você não vai olhar para uma mulher,
Não é que um rapaz não possa olhar para uma moça não possa olhar para um rapaz, um homem casado não possa olhar, não é isso. É que você não olhe com um olhar concupiscente, partindo para os desejos, que começa e vai sendo alimentado. É essa questão que ele está tratando aqui, que para Jesus já é adultério. Porque existe uma diferença entre olhar e cobiçar. Eu posso olhar para uma pessoa e não cobiçar, mas eu posso olhar cobiçando, aí é o problema. Então a questão não é que você não possa olhar para o sexo oposto, não falar com ninguém, não falar com mulher, não falar com homem, não é isso. É olhar com concupiscência. Há uma diferença, repito, entre olhar e cobiçar. Jesus condenou toda e qualquer prática que é imoral no ato e é também imoral no olhar e no pensamento. Aí você vai lembrar o que eu falei na aula passada. Por isso que ele encheu, plerose. Porque a lei de Cristo não está escrita em tábuas. Não está escrita apenas no papel, na letra. Não. A lei de Cristo está escrita na nossa mente, no nosso coração, como tinha profetizado os profetas. Por exemplo, Joel, capítulo 2, Jeremias 31 e segue. Na mente las escrevereis, no coração lhes imprimirei. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então ele condena toda e qualquer prática que é imoral, tanto o ato físico, como também o ato imoral de olhar com cobiça e de pensar com cobiça. Por isso que ele encheu. O adultério, meus irmãos, assim como o assassinato, começa na nossa mente, começa no nosso coração. No caso do adultério, tem um provérbio que diz que os olhos são as janelas da alma, né? O adultério começa nos olhos e desce para o coração. O sábio Jó, o livro de sabedoria de Jó, ele sabia tanto disso que 3.000 anos atrás, eu nem sei quantos anos seria, mas Jó, capítulo 31, versículo 1 e 2, diz o seguinte: fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria em uma donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Jó, há milhares de anos atrás, diz: fiz aliança com meus olhos. Como é que eu vou pôr os meus olhos em outra pessoa que não me pertence? Nosso olhar e nosso pensamento foram contaminados pelo pecado. Isso é a doutrina bíblica, a doutrina reformada, que esses pastores, nós chamamos liberais, né? Da nova moralidade, da filosofia, não entendem. Isso é a doutrina que os reformadores trovejaram e continuam trovejando, como na CIEP nós pregamos, como nas igrejas batistas sérias pregam, como nas igrejas presbiterianas sérias pregam, como nas igrejas pentecostais sérias pregam, como nas Assembleias de Deus sérias pregam, como nas anglicanas, como nas luteranas, igrejas sérias, que pastores sérios pregam. O que foi que os reformados nos ensinaram que está na Bíblia? O pecado atingiu nossos pensamentos e os nossos olhos. Nós somos totalmente pecadores. Estamos mortos em delitos e pecado. Todo homem e o homem todo foi contaminado pelo pecado. Emoções, mente, vontade, tudo. Existe uma responsabilidade mútua, isso aqui é importante. Uma coisa é fazer-se atraente, outra coisa é ser sedutora, o sedutor. O ato do adultério não pode, muitas vezes, como é dito, ser culpa de uma via só. Em muitos momentos é culpa de uma via só. Ou seja, como diz o Antigo Testamento, uma mulher vai passando no campo,
o homem deseja ela, ataca a mulher grita, pede por socorro, pede ajuda, mas ela não tem força para se livrar do homem, ela é abusada pelo homem, ou até morta pelo homem. A culpa foi só de um lado só, do homem. Mas havia uma outra possibilidade. Quando a pessoa de livre e espontânea vontade facilitava, sabendo já da cobiça do outro, facilitava a cobiça, incentivando, inflamando, até tirando as dificuldades para que a cobiça do outro se manifestasse, tanto homem como mulher. E nesta situação, há uma responsabilidade dos dois. Existe uma responsabilidade mútua, como eu acabei de falar. Por quê? Porque uma coisa é você se arrumar, você ser uma pessoa atraente por natureza, você ser uma pessoa bonita ou bonita por natureza, você tem uma beleza natural que chama atenção. Outra coisa é você se fazer sedutor ou sedutora. E a Bíblia, inclusive, proíbe isso, de você insuflar o outro a ter desejos que não podem ser realizados dentro da vontade de Deus. Que a nossa justiça, infelizmente, não leva em conta, porque a nossa justiça não leva a palavra de Deus em conta. Por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Diz assim, ó. 1, 4, 6. Eu vou ler um pouquinho antes, viu? Eu vou ler do versículo 2 em diante. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Esse mandamento aí de Deus não vale mais nada para hoje, nem para crente, nem para descrente, nem para cristão, nem para não cristão, né? Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como de gentios que não conhecem a Deus, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor conta todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente ao vingador. Essa palavra aqui, desejo de lascívia, e que ninguém defraude ninguém ofenda nem defraude seu irmão, é a ideia de que eu estou falando, de sedução. É você seduzir, criar tipo um plano, um planejamento, sabendo da fraqueza do outro ou da outra, e você vai defraudando, aliciando, insuflando, despertando desejo até que o ato se cumpra. Para Deus, só em você fazer isso já é adultério. E se o outro ou a outra cair influenciado pela sua sedução, ele também é culpado ou ela também é culpada. Mas nesse caso, nesse exemplo aqui, há uma mútua, como eu falei, responsabilidade dos dois. Deu para entender? Então Jesus, nessa passagem aqui, de Mateus 5, 27 a 32, está explicando o que Deus já tinha dito no Antigo Testamento sobre o mandamento não adulterarás. Ele fala o seguinte: se teu olho te faz tropeçar, arranca. É melhor entrar no céu com um olho só do que com todo o corpo, né? Se tua mão arranca. Jesus também não está aqui ensinando uma mutilação ascética. Não está ensinando uma mortificação da carne, como algumas religiões pregam, de você mortificar a carne com jejuns, com açoites, com silício. Silício é aquela corrente que amarra nas pernas, que sangra, ou no tórax, de você se chicotear para poder matar. Não é isso. Ele não está ensinando que uma mutilação ascética, como foi tão praticada na Idade Média e até hoje se é praticada por muitos grupos religiosos. Não, porque ele vai dizer um pouco mais na frente que o mal não é o que entra, não é o que sai da boca do homem.
Perdão, o mal não é o que entra na boca do homem. O mal não está na carne. O mal está nos pensamentos e propósitos do coração. Então ele não está ensinando isso. Ele está dizendo o seguinte, meu querido, se você não suporta, se você tem uma fraqueza nesse ponto, se você tem uma... fuja. Faça um sacrifício. Se você não conseguir, fuja que nem José. Porque é melhor você abrir mão de algumas coisas para não cair nesse problema do que cair nele. É isso que ele está dizendo. Muito bem, meus amados irmãos, eu quero completar esse estudo dizendo o seguinte para os meus amados irmãos. Nós estamos vendo aqui a terceira parte do Sermão do Monte, que trata da justiça do cristão. Como eu falei, não é tão simples pela quantidade de ideias erradas. Já no tempo de Jesus e depois do tempo de Jesus até o dia de hoje. Jesus está então corrigindo os erros daquele tempo e deixando uma lição e a verdadeira interpretação da lei de Deus para toda a eternidade, para todas as eras. Essa lei não vai passar. Essa palavra não vai passar. Como disse o próprio Jesus aqui na frente, passarás os céus e a terra, porém a minha palavra não passará. Esta palavra não precisa ser atualizada, porque ela jamais vai ser desatualizada. Eu recebi uma postagem muito legal no WhatsApp, a diferença dos pastores bíblicos para os pastores liberais ou da teologia relacional que estão por aí, até do próprio Mário Bergoglio, né, o sacerdote líder da Igreja Católica. E no WhatsApp que eu recebi tinha Billy Graham dizendo a seguinte frase, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Billy Graham. Aí do outro lado tinha Ed Renekiewicz dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Aí você vê o que é um pastor bíblico, um pastor chamado por Deus, um pastor vocacionado por Deus, para um que é chamado pastor. A diferença é a atitude com a palavra de Deus. Conclusão, meus irmãos. Nesse ponto da concupiscência, da carne, do sexo, numa sociedade que nós vivemos totalmente sexual, totalmente inflamada sexualmente, numa sociedade em que nós vivemos 40, uma geração depois do slogan, sexo, drogas e rock and roll, nós encontramos uma sociedade totalmente em frangalhos nessa área. Nós encontramos a própria Igreja de Cristo arrebentada nesta área. Não tem mais o que fazer, não dá mais para salgar porque já apodreceu. Muitos já não dá mais para salgar porque a mente já está totalmente corrompida. A putrefação já tomou conta deste mundo, desse sistema mundano que nós estamos denunciando. Mesmo que coloque sal, não vai adiantar mais, porque não se bota mais sal. O sal não adianta mais nada numa carne que apodreceu. Mas, para nós que ainda estamos lutando no front, na fileira da vanguarda, 3 conselhos importantíssimos para o que Jesus acabou de ensinar aqui para nós acerca do cuidado com a concupiscência, de você se abster, de você se precaver. 3 conselhos, e com esses 3 conselhos eu encerro o nosso estudo. Primeiro conselho: se não é bom para o espírito, então não olhe. Segundo conselho: se não é certo, então não busque. Terceiro conselho: se não consegue satisfazer o desejo dentro da vontade de Deus,
então não alimente. Eu vou repetir. Se não é bom para o espírito, então não olhe. Se não é certo, então não busque. Se não consegue satisfazer o desejo dentro da vontade de Deus, então não alimente. E que Deus nos abençoe nesses tempos tão difíceis. Fique com Deus. Amém. Louvado seja Deus por mais essa aula, por mais essa oportunidade que nós tivemos de aprender com as palavras de Jesus. Que eu e você possamos seguir na nossa caminhada, nessa jornada que nós temos trilhado aqui nessa terra, colocando em prática tudo aquilo que nós temos aprendido a respeito da palavra do Senhor. Porque a prática daquilo que nós temos aprendido é o que vai fazer diferença na nossa caminhada aqui também, mas principalmente no nosso destino, no rumo que nós temos tomado, destino à Canaã Celestial. Que eu e você possamos continuar firmes, que eu e você possamos continuar animados, que eu e você possamos continuar acompanhando as atividades da nossa comunidade que continuam no restante dessa semana, no início da nova semana, no domingo, e que eu e você possamos continuar sendo igreja, mesmo nesse tempo em que nós não temos estado tão reunidos. Nós temos a oportunidade de nos reunir presencialmente na sexta-noite e no domingo de manhã, mas nós continuamos sendo igreja na quinta de manhã, nos sábados, nos domingos à noite, nas terças-feiras, nas quartas-feiras, nós seguimos sendo igreja. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você tenha um restante de quarta-feira abençoado na presença do Senhor e um restante de semana também conduzidos pelo nosso Deus. Um abraço e até mais.